Estar no ar para todo o território brasileiro, o seu programa Divrei Torá, com Moré Marcos e equipe Baruch Hashem. Shalom, shalom, Shabbat shalom a todos os internautas que estão agora nos ouvindo. É de motivo de muita alegria tê-los conosco todas as sextas-feiras, aqui pelo Divrei Torá. E com essa graça que Deus tem nos dado, desse encontro que nós temos, hoje nós temos assim um assunto maravilhoso, onde nós vamos aprender muito. E nós estamos aqui, né? Com o Moré Marcos, com o Moré Augusto, e eu quero passar a oportunidade para daqui a pouquinho para eles estar também saudando a todos os internautas. Mas antes eu quero passar para o Moré, né? Marcos, para que ele possa ler conosco a bênção da Torá, para que nós possamos já estar conectando com Hashem, para que o nosso programa então seja abençoado. Com você, Marcos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Moré Sônia, Shabbat Shalom, Moré Augusto, Shabbat Shalom a você, nosso telespectador, e todos nós possamos então ter a luz da Torá através desse estudo de hoje e ter a luz de Hashem em nossas vidas. Vamos então efetuar a bênção da Torá, efetuar a leitura, e para receber do Eterno, nosso Deus, as bênçãos que vêm dos céus através da leitura da Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin, venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten ha-Torá. Bendito és tu, ó Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, e nos escolheste dentre todos os povos e nos outorgaste a Torá dele, a sua Torá. Bendito és tu, Eterno, que nos outorga a Torá. Amém. Essa é a bênção da Torá, então que todos nós possamos ter a luz do Eterno durante este nosso estudo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Graças a Deus, né, que Hashem venha bendigar todos os internautas que estão nos ouvindo, que todos sejam abençoados. Bom, gente, eu quero deixar aqui para vocês o nosso WhatsApp, né, o nosso telefone, para que você possa entrar em contato conosco através do 011 São Paulo, primeiro, né, 952731095, onde você pode trazer a sua mensagem, a sua pergunta, para que nós possamos, então, trazer para vocês, né, uma forma de uma explicação desse estudo de hoje, ok? Eu quero passar, então, para o Moré Augusto, dar as suas palavras, saudações. Shabbat Shalom, Moré. Shabbat Shalom, Moré Sônia, Shabbat Shalom, Moré Marcos, e Shabbat Shalom aos meus amigos internautas, aos meus amigos telespectadores, aqueles que, obviamente, já estão conectados conosco. Olha, hoje nós temos um tema extraordinário, um tema que vai trazer muita Horman, ou seja, muito conhecimento do Eterno, para aqueles que estiverem, né, conectados conosco, e para aqueles que, obviamente, vão estar nos vendo e nos ouvindo, né, porque esse programa ele vai ficar editado pelo YouTube. Então, shalom a todos, sejam bem-vindos ao Divrei Torá, e hoje será um tema extraordinário. Você comece a se conectar conosco. Se você quiser que no final do programa façamos as nossas rezas, então você também deixe o seu nome, deixe, se possível, né, o motivo pelo qual você quer que nós rezemos por você, e faremos isso, porque isso é mandamento, é mitzvot, isso é mandamento do Eterno, que oremos pelos outros, naturalmente. Então, fique conosco. Está começando para todo o território brasileiro o nosso programa, o seu programa Divrei Torá. Baruch Hashem, Moré Sônia.
Baruch Hashem, graças a Deus por esse momento. Aqui nós estamos aqui nos reunidos, podendo então trazer todas as informações, estudos de Hashem, da Torá. Eu quero que o Moré também, né, Marcos, venha a saudar todos os nossos internautas e dizer que é muito maravilhoso estarmos juntos nesse Shabbat. Shabbat Shalom a todos os nossos internautas que estão nos acompanhando a partir deste momento. E a partir desse momento, o seu Shabbat já comece a ser iluminado pelo Eterno. Porque o tema que nós temos hoje é um tema que nos traz muita luz, é um tema muito importante de algo grave que ocorre, né, no meio de tudo aquilo que é ser humano, né? É algo que ocorre no meio dos seres humanos, né? E isso, o esclarecimento acerca deste assunto nos traz muita luz. Então, que vocês possam nos acompanhar, tirar as suas dúvidas e realmente que o Eterno venha a nos iluminar e nos deixar longe, né? Cada vez mais longe da Lashon Hara, que é o tema de hoje que nós vamos estar estudando com vocês. Baruch Hashem, Mora Sônia, Moré Augusto, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos e cada Shabbat tema, né? O tema onde vai nos instruir na Torá, aonde vai nos trazer assim conhecimentos, onde nós vamos trazer assim para cada um, trazer uma forma, uma luz da Torá para que todos venham aprender a lidar com os problemas cotidianos. E hoje nós vamos falar sobre Lashon Hara. Lashon Hara é uma palavra hebraica que, traduzindo ela, quer dizer língua má. Ou seja, nada mais, nada menos que, muitas vezes, nós traduzimos como fofoqueiros. Aqueles que falam mal, aqueles que degridem a imagem de alguém. Gente, se vocês soubessem como é grave, muito grave, esse tipo de coisa gera, N consequências sobre a vida de quem faz e também prejudica a vida de quem recebeu Lashon Hara. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje, tá? Eu quero só dizer para vocês assim alguma coisa sobre, né, o que é Lashon Hara. Vamos lá então. Lashon Hara é uma observação negativa verdadeira sobre outra pessoa. A Torá nos proíbe de fazer tal declaração e de dar ouvidos a ela. Os nossos sábios nos ensinam que um judeu que fala Lashon Hara peca tão gravemente como um assassino, ou um adúltero, ou um idólatra. Na época do Beit Migdash, gente, é a época do tabernáculo, tá? Um judeu que falasse Lashon Hara era punido com Tzaharat. Tzaharat, ou seja, Tzaharat quer dizer lepra. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas para que vocês possam entender o que é Lashon Hara, ou seja, aquilo que faz, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que fala a nossa língua, pode prejudicar não só quem está sendo denegrido a imagem, mas principalmente aquele que falou. E para isso eu quero que os nossos amigos aqui que estão compondo a mesa, o Moré Augusto, o Moré Marcos, venha falar isso, né? Venha comentar, fazer um comentário sobre isso. Moré Marcos, diante da Torá, né? Há uma leitura, há um texto que já aconteceu isso, não foi só uma vez, né? Na época dos hebreus, e é o que mais acontece em nosso meio. O que você tem a dizer aí para os nossos internautas? Fique à vontade, Moré Marcos. Muito bem, Mora Sônia. Na Torá nós temos claramente alguns exemplos sobre Lashon Hara, mas o que mais chama a atenção, o que mais e os que os sábios usam, né, como exemplo para que as pessoas conheçam a Lashon Hara e também as consequências da Lashon Hara, é o texto que está contido lá em Bamidbar, capítulo 12.
né, a partir do verso 1, né, onde conta que é quando Miriam, né, fez Lashon Hará contra Moshe Rabbeinu, né? Então diz assim o texto em hebraico, logo após eu vou também ler a tradução para vocês. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח כי אישה כושית לקח. ויאמרו הרק אך במשה דיבר אדוני, הלא גם בנו דיבר וישמע אדוני. והאיש משה ענו עיניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ויאמר אדוני פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, שאו שלושתכם אל אוהל מועד, ויצאו שלושתם. וירד אדוני בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומרים, ויצאו שניכם. ויאמר שמעו נא דברי, אם אהיה נביאכם אדוני, במראה אליו אתוודע, בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו ומראה ולא ביחידות תמונת אדוני יביט, ומדעה לא יראתם לדבר בבדי ומשה. ויחר אף אדוני בם וילך. והענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת. תשלג ויפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. Diz assim então o texto em português. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Este é o texto, então, que a Torá nos deixa mais claro sobre o efeito da Lashon Hará, da língua má, e também do que é a própria Lashon Hará, né? Nós podemos ver que a Lashon Hará, ela está, uma das coisas que inclui a transgressão de Lashon Hará, nós podemos ver aqui que é a fofoca, né? Você falar com uma outra pessoa sobre um terceiro, né, negativamente, ainda que seja verdade, né? Você está falando com alguém sobre um terceiro, ou seja, você está fofocando de forma negativa. Fofoca por si só já é negativo, né? Então isso nos traz aqui esse tema de hoje, Lashon Hará, né? Então, que todos nós possamos ter a luz do Eterno e que tenhamos as nossas dúvidas esclarecidas, né? Lashon Hará, a princípio, é isso,
fofoca é você falar mal, né, para alguém, né, de uma outra pessoa, de um terceiro, sem o conhecimento deste, né? Você falar mal de forma negativa, você falar mal denegrindo e desprezando essa outra pessoa, né? Então que nós possamos comentar e esclarecer as nossas dúvidas com relação a esse tema. Baruch Hashem, Ora Sônia, More Augusto. Este foi o meu comentário inicial, que nós possamos aí ter a luz do Eterno no dia de hoje. Ok, muito obrigada, More Marcos. Bom, isso é muito grave. O Alashon Hará é algo muito grave. More Augusto, você já... O que você tem a dizer da Alashon Hará, ou que você já foi vítima disso, ou que você já viu alguém ser vítima? O que você já presenciou? Fala um pouco mais sobre o assunto, por favor. Olá, Mora Sônia, meus amigos internautas, More Marcos, e aos nossos telespectadores, naturalmente. A Lashon Hará, eu quero chamar a atenção para os meus amigos internautas, esse fato, né, de Miriam. Eu quero chamar a atenção que não é diferente dos nossos dias de hoje. Se for pegar esse texto sagrado da Torá e trazermos para o nosso dia de hoje, olha, nós vemos que esse mal, ele se permeia na vida de muita gente. Ele vive com ascendência muito forte na vida de muita gente. E digo mais, isso é muito claro no meio religioso, no sistema religioso, né? O sistema religioso é um dos ninhos, Mora Sônia, meu amigo telespectador, meu amigo internauta, e eu quero que você preste atenção nisso, eu quero que você, obviamente, faça uma análise e você vai perceber o que nós estamos trazendo aqui é algo muito importante. Porque o ninho da Lashon Hará, Mora Sônia, é justamente, e nós percebemos isso, que é o meio religioso. E nós vemos isso de uma forma muito clara, porque aonde se proferam, né, a bondade, aonde falam do amor, aonde falam de tantas coisas, e quando em seguida já começam a praticarem a Lashon Hará. Meu amigo, a nossa intenção com esse programa de Divrei Torá, de estar falando sobre isso, é para que nós venhamos nos policiar, para que nós não venhamos cair neste mal, para que nós entendamos que a nossa palavra, e a Lashon Hará nos deixa claro, ela serve para abençoar, né, para trazermos um abrahot, como também para amaldiçoar. E eu gostaria de deixar claro, meus amigos internautas, que Lashon Hará é o que tem levado as pessoas a cada dia a viverem afastada do Eterno. Porque ela domina esse pequeno órgão, e a nossa língua. Ela usa esse pequeno órgão que traz e deslacera, quando uma vez está envolvida por este mal, por esse sentimento que a Torá nos fala que é Lashon Hará, e aí então ela começa a trazer para aqueles que, ou para aquele que ela está falando, e para ela mesmo, maldição, mal. E o texto que o More Marcos leu é muito claro, Mora Sônia. More Marcos, você sabe muito bem que essa prática, ela já se mantém, ela já faz parte da humanidade desde o princípio, né? E isso vem até os dias de hoje. Isso nós vemos nos meios religiosos, no sistema religioso. A mesma boca que determina um abrahot, aí em seguida ela já determina uma fofoca, uma falácia. Isso é Lashon Hará. Isso é mal. Então nós vamos aprender hoje que isso não pode estar
na nossa vida, isso não pode estar na nossa língua, isso não pode estar sendo proferido por nós. Baruch Hashem, Mora Sônia. Baruch Hashem, muito bem. Nós, muitas vezes, a pessoa que faz Lashon Hará, infelizmente, ela... Geralmente são pessoas já... Qualquer dia a gente vai trazer um tema sobre inveja. Muitas vezes as pessoas que fazem Lashon Hará, ela tem um pouco de inveja um do outro. Faz aquilo com maldade. Então vamos ver nos estudos o que traz a Lashon Hará. Olha o que ela fala. Lashon Hará frequentemente é cometido mais de uma vez. E quando se trata de roubo ou assassinato, veja bem, olha o que diz aqui Moré Augusto, que a Lashon Hará ela faz. Quem faz Lashon Hará, ela é como se ela estivesse assassinando ou adulterando contra aquela pessoa. É uma coisa tão forte, ela é tida como se fosse um assassinato. Porque muitas vezes o teor daquilo que foi falado, nunca mais aquilo que foi colocado, né, como vítima dessa Lashon Hará, muitas vezes aquela pessoa jamais vai se levantar. Porque é uma calúnia, muitas vezes é calúnia. Porque a Torá, até o que é verdade, nós temos que nos conter. Porque muitas vezes nós estamos expondo a vida daquela pessoa. E muitas vezes nós colocamos aquela pessoa numa situação difícil. Então Deus proíbe na Torá que nós façamos isso. Porque isso causa naquela pessoa que falou uma consequência muito grave. Porque muitas pessoas hoje elas não estão conseguindo, elas servem a Deus, né? Muitas vezes elas dizem que servem a Deus, mas muitas vezes elas não conseguem prosperar os seus caminhos. Sempre está com alguma coisa. É bom observar se nós não estamos fazendo Lashon Hará. Eu quero deixar até aqui para o Moré Marcos, o Moré Augusto comentar um pouco, e os nossos internautas também, se quiser fazer alguma pergunta. O que dizer do Facebook? O que dizer das mídias sociais? Né? Muitas vezes todos nós aqui já fizemos, mas precisamos nos corrigir em relação a isso. Às vezes vemos uma notícia, vemos alguém falando alguma coisa, vemos um post, vemos um vídeo, e nós ali compartilhamos aquilo. É uma forma de Lashon Hará. Isso é grave também. E o que dizer sobre isso, Moré? Ô Mora Sônia, ô Mora Marcos, desculpa, mas esse tema é extraordinário porque a gente vê isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Não é? A gente vê, e tem notícias de pessoas que elas são tão atingidas pela Lashon Hará, que, olha, vamos enumerar aqui alguns fatos que acontecem. Tem pessoas que ela tem até medo de se expor no Facebook. Por quê? Porque ela vê, por exemplo, pessoas que têm problemas no casamento por causa disso. Ela vê pessoas que ditam comentários horrendos, né? Comentários literalmente difíceis, mal, né? E que esses comentários levam a dissensões, a confusões, a desconfiança numa vida conjugal. E, meu amigo internauta, você que está nos assistindo agora, eu gostaria de que você também comentasse aí, né, lá embaixo, tem lá o espacinho que você pode fazer a sua pergunta, você pode comentar, e pode até contar algum exemplo, porque às vezes você, como muitos, já foi vítima de Lashon Hará. Então esse tema é um tema que nós não vamos acabar hoje falando sobre isso. Ô Mora Sônia, nós não vamos acabar, porque ele é um tema tão importante, e eu quero, né, aqui o celular não para de tocar, eu quero mandar um abraço especial a toda a Baixada Santista, está também conectada conosco, São Vicente, está conectada conosco, Praia do Gonzaga, que eu estou vendo aqui. Então, a vocês,
esteja conosco, aos nossos amigos de Sergipe também, o nosso abraço, aos nossos amigos de São Caetano, São Bernardo. Gente, ter a não cometer essa prática. Baruch Hashem, que Hashem nos livre de cometermos Lashon Hara. Tá certo, Mora Sônia? Com certeza. Olha, Marcos, o que dizer da falsa comunicação? Hoje, muitas vezes, nós comunicamos, passamos um para o outro, e essa falsa comunicação existe, principalmente quando nós estamos em grupo, o WhatsApp, como eu disse para vocês, os meios sociais. O que dizer sobre isso, sobre a falsa comunicação, Moremar? Bom, e também é uma Lashon Hara. Com certeza, também é uma Lashon Hara, e é uma das formas mais que inclui mais outras transgressões além da própria Lashon Hara, né? Pode incluir aí a transgressão de você simplesmente mentir sobre alguém, caluniar alguém, né? De você trazer algo, colocar pessoas contra quem você está falando mal, né? E nós vemos isso direto no Facebook, nas redes sociais, né? Pessoas colocando aí correntes pelo Facebook, falando mal de outras pessoas, acusando outras pessoas de coisas às vezes que não fizeram. Nós vemos diversos casos, né, que pessoas foram agredidas porque postaram a foto daquela pessoa, né, no Facebook, falando, foi aquele ali que bateu em tal criança, né? Quando na verdade foi alguém mal intencionado que simplesmente colocou aquela foto e acusou, né, a pessoa daquela foto quando na verdade não era, né? Então isso é um dos exemplos mais graves que nós temos de Lashon Hara, né? E nós temos também que a falsa comunicação, o próprio nome já diz, né? O próprio nome a gente pode colocar, né? Pode traduzir falsa comunicação como Lashon Hara, né? Se você mente sobre alguém, você está cometendo Lashon Hara. Calúnia é Lashon Hara, né? Isso traz muito mal para as pessoas, né? O Talmud, ele nos diz e deixa claro, né? O Talmud nos diz assim: a fofoca, ela mata 3 pessoas: aquela que fala, aquela que escuta e o assunto da fofoca, né? As 3 pessoas, né? Os 2 que estão conversando, né? Tanto quem fala quanto escuta, quanto a pessoa que está sendo acusada ou a pessoa que está sendo caluniada indevidamente. Então essa é o que o Talmud nos traz como consequência da Lashon Hara, que é algo muito grave e que deve ser realmente evitado. Nós temos que buscar do Eterno o autocontrole de tudo aquilo que nós falamos. Ô Moré Marcos, deixa eu entrar um pouquinho na sua fala. A Lashon Hara, ela é tão má que ela atinge não só aquela pessoa que está sendo, né, o alvo, né? Não só aquela pessoa que está sendo alvo, mas a própria pessoa. Você veja que é algo que atinge, porque não é brahot, não é bênção, não é algo mal. Então a pessoa, ela entende que ela está, né, se desvaziando ou trazendo aquilo para aquela outra pessoa, que ela está muitas das vezes cometendo um ato de injustiça, e isso na verdade não acontece. Ela está trazendo para a vida da pessoa mal irreparáveis, é aquilo que a Mora Sônia disse no princípio, é como se estivesse matando, é como fosse um assassinato, um adultério, ou seja, está matando mesmo, porque as pessoas, quando elas são vítimas e atacadas, eu queria chamar a atenção a você, amigo internautas, você presta atenção, quando alguém fala algo contra e que fere a sua pessoa, ou seja, não é nada daquilo que ela está falando, ou às vezes não é verdade? Qual a consequência que você tem com isso? Você fica feliz? Você fica contente? Não, muito pelo contrário. Você começa a se encher do quê?
de ira, de raiva. E qual é a sua ação seguinte? É mandar também lachorrará para essa pessoa. Você está entendendo, Mora Sônia? Não é assim que funciona, Mora? Exatamente. Verdade. Você veja bem. Eu vou contar uma historinha para vocês que eu vi um estudo que eu tive sobre lachorrará. E depois eu quero que vocês comentem. Veja só. Havia um sábio judeu e que ele passava todos os dias ali numa loja de frutas. E ali ele pegava uma maçã, ele passava, né? Saía do serviço, passava em frente à loja de frutas, né? Ali e pegava uma maçã e colocava no bolso e saía. E o vendedor, já era para a terceira vez que ele tinha visto aquele judeu fazendo isso, né? Aliás, aquele líder de sinagoga fazendo isso. E colocava a maçã dentro do bolso, né? Da calça e saía. E aí teve um dia que ele chegou, esse vendedor também, na mesma sinagoga que esse líder fazia isso, né? Pegava a maçã e colocava todos os dias ali naquele bolso e ia embora. Ele chegou lá e fez o quê? Falou para todos os membros da sinagoga que aquele líder estava fazendo isso. E aí o líder maior chegou nesse líder e disse o que estava acontecendo. Que todos os dias ele passava na loja, pegava a maçã, não pagava a maçã e saía. E que aquilo não era um bom exemplo e que aquilo seria como se fosse um roubo que ele estava fazendo. Ele estava pegando a maçã e saía. E aí esse líder foi chamado a atenção e foi chamado esse vendedor então para esclarecer e chamado também o líder para esclarecer o porquê que ele fazia isso todos os dias. Então foi explicado. O líder da sinagoga pegava essa maçã, colocava no bolso, porque ele já havia pagado já o mês daquela fruta que ele ia pegar todos os dias, porque ele passava correndo. Não dava para passar, para poder ali ir até o caixa e pagar, então ele já tinha pago aquelas maçãs e porque ele tinha o compromisso e tinha que passar ali correndo, não dava para ele entrar na loja e enfrentar a fila tal, e pagar aquelas maçãs, e ele precisava pegar uma maçã todos os dias e não dava para estar carregando no bolso. E o que é que ele fez? Ele já tinha pago. Só que ao invés do vendedor ver, né, que congregava com ele no mesmo lugar e ver aquilo, ou perguntar para ele se ele já tinha pago, o que estava acontecendo, ele achou melhor fazer a shorhará lá na sinagoga, aonde o judeu era, no caso o líder judeu era líder. E aí ele ficou muito mal com essa história. Por quê? Porque ele denigriu a imagem, né? Ele denigriu a imagem daquele judeu e consertar aquilo depois ia ser difícil, porque se espalhou-se na sinagoga que ele estava roubando uma maçã todos os dias, porque ele pegava e não pagava. E esse rapaz, esse vendedor, então se arrependeu profundamente e veio pedir perdão então para esse líder, pediu perdão para que ele perdoasse ele pelo que aconteceu. E ele disse então para esse vendedor, ele disse, olha, perdoar eu perdoo. Não, ele disse assim, vamos fazer o seguinte, você vai pegar um travesseiro cheio de penas, tá? Cheio de penas, e você vai subir em cima do como que eu posso dizer? Vai subir em cima do lugar mais alto e soltar esse travesseiro. Você vai cortar todo esse travesseiro e vai espalhar todas as penas. Quando você espalhar todas as penas, você desce aqui e fala comigo. E ele foi lá e fez isso. Augusto Marcos. Ele fez, espalhou. Quando ele espalhou, ele voltou e falou, né, com o rabino, então, eu estou perdoado, Deus vai me perdoar. Ele falou, então faz o seguinte, quando você conseguir recolher todas as penas que você soltou,
então o perdão virá. Então, o que vocês entendem sobre isso, gente? Que a Lashon Hará, ela avança, ela passa de um, passa de outro e ela vai longe. Até você, entendeu? Até você tentar pegar os cacos, a vida daquela pessoa está toda destronada. Então, a moral da história é essa. A Lashon Hará faz com que as coisas sejam muito difíceis. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa história que eu contei para vocês. Nós vemos que a Lashon Hará, ela é uma transgressão muito grave que atinge não apenas esses três, né, que falam no Talmud, né? Mas assim como a Mora Sônia disse, através dessa história, nós podemos chegar ao conhecimento que, na verdade, a Lashon Hará, ela vai muito mais adiante. Hoje, como nós temos aí as redes sociais, nossas redes sociais, Facebook, nós temos YouTube, nós temos diversas redes sociais por aí. Então, vai mais longe ainda, né? Do que apenas, por exemplo, na região onde você fez a fofoca, né? Na família onde você fez a fofoca, né? Pode ir para o mundo todo, tá? A Lashon Hará, né? Então, é algo muito grave. Então, você vai estar falando mal daquela pessoa praticamente para o mundo todo, né? E você vai estar denegrindo a imagem daquela pessoa para o mundo todo. E depois, como fazer para consertar isso? Como que você vai chegar em cada pessoa que ouviu aquela fofoca, que ouviu você falando, que ouviu aquela acusação e falar que aquilo não era verdade, falar que você inventou aquilo, que estava arrependido? Como que você vai reparar essa transgressão? É praticamente impossível. Você pode receber o perdão dos céus, né? O perdão de Deus, o perdão da pessoa que foi denegrida, mas a imagem daquela pessoa ainda estará manchada, né? Porque você realmente não fez é impossível você saber todo o alcance, todas as pessoas que alcançaram, que aquela Lashon Hará alcançou, né? Então é algo muito grave que nós devemos cada vez mais nos controlar nossa fala e controlar aquilo que nós pensamos, falamos sobre as pessoas. E você veja que é uma punição grave. O Hashem puniu, né, Miriam por ter feito Lashon Hará com o seu irmão. Ele puniu. Então é uma punição muito grande. E na época as pessoas ficavam com lepra. Havia isso entre eles. E há hoje. Hoje, muitas vezes, você não vê a lepra na vida da pessoa, assim como uma ferida. Mas você vê as pessoas decaindo cada vez mais, né? E a gente vê isso muitas vezes aí, direto. Você não pode falar nada, né? Você não pode ir contra nada. Você é açoitada pelas redes sociais. Você é crucificado. Então é muito perigoso sobre isso. Muito perigoso. Olha o que diz aqui sobre as leis da Lashon Hará. Olha a gravidade. Olha, Lashon Hará significa conversa má. Isso significa que é proibido falar negativamente contra outra pessoa. Mesmo verdadeiro. Não tem que falar da vida de ninguém. Também é proibido repetir qualquer coisa sobre outra pessoa, mesmo que não seja negativo. Isso é chamado de residu. Olha o que diz também aqui, olha. É proibido também escutar Lashon Hará. Olha o que diz aqui, Moré Marcos, Moré Augusto, e a todos os nossos internautas. Se você também der ouvido, a Torá proíbe. Tem pessoas que não é muito de falar, mas ela gosta de estar ali no meio, sempre querendo saber o que estão falando de outra pessoa. Isso também né? A pessoa deve repreender quem fala. E se não for possível, se afaste daquela situação. Porque eu vou dizer para você, se você estiver muito no meio de fofoqueiro, você vai se tornar um. Ou você vai também, né? Ouvir. E se sair alguma coisa, você vai estar no meio daquilo. Mora Sônia,
Pode falar. Deixa eu... É muito porque parece que a gente... Eu dizia, viu, meu amigo internauta, você que... até respondendo algumas perguntas aqui, tem alguns internautas que deixou aqui, citou algum texto aqui, né, alguns versículos que fala sobre isso, claro, e citou a Richard, não é? Então, mas deixa eu dizer para você, em um ambiente, vamos trazer isso para os nossos dias, que pratica a Lashon Hara é uma desgraça, é uma catástrofe. Para Sônia Moré Marcos, meus amigos internautas, a Lashon Hara, ela tanto adoece, ela tanto exala a lepra, né? Essa lepra, ela muitas das vezes não é visível, não é aquela lepra que a Miriam acabou sendo vindo sobre ela, pela própria permissão de Hashem. Mas é aquela lepra que deixa a sua alma literalmente... Então, a Lashon Hara, imagine você num ambiente de trabalho onde tem aqueles que gostam de falar, de proferir a Lashon Hara, sempre tem um assunto do dia, né? E o assunto do dia é sempre realmente proferir a língua mar contra o seu colega ou contra aquele que a pessoa escolheu para fazer isso. E é também para aquele que ouve. Tem aquele que, como bem sabiamente falou a Morá, tem aquele que não gosta de comentar. Não, eu não vou comentar. Mas ele ouve. Ele acaba atraindo esse mal para si também. Então, meu amigo, olha, o que a Hashem quer que nós façamos, né? Nós já falamos aí inúmeras e tem mais coisas, e se fôssemos falar mais coisas teria, mas o que Hashem quer que nós façamos? Que nós emudeçamos o nosso ouvido, que nós paralisemos a nossa língua quando for proferirmos alguma coisa. Por isso que nós, judeus, monoteístas, nós erguemos as mãos ao céu dizendo que o Eterno nos livre de ouvir ou proferir Lashon Hara, seja lá para quem quer que seja. Que Hashem nos livre. Baruch Hashem, Moré Marcos, Morá Sônia. Baruch Hashem. Quer falar alguma coisa, Moré? Sim, alguns comentários, que nossos sábios dizem sobre a Lashon Hara. Algumas recomendações importantes aqui. O nosso sábio Hafetz Haim, Israel Meir Kagan, diz o seguinte: é também proibido escutar o Lashon Hara. Se alguém tentar lhe contar uma fofoca, explique que não está interessado em ouvir. Às vezes até um elogio pode ter uma conotação negativa e até irônica. Por exemplo, meu vizinho é um chefe. O aroma do churrasco chega até o meu quintal toda noite. Isso às vezes pode ser uma crítica velada sobre um estilo de vida extravagante, uma Lashon Hara. Ah, nem pergunte, prefiro não falar sobre o Mark. Aqui Lashon Hara não foi pronunciado, mas estava nas entrelinhas. Somos obrigados a notificar uma pessoa sobre a conspiração de outra sobre ela. Devemos também partilhar informação com qualquer pessoa em condições de ajudar a pessoa ofendida. Por exemplo, você certamente deveria informar os pais se o filho deles estiver andando com uma turma não recomendável, né? Então a nossa língua, ela tem um poder muito grande. Nós devemos saber controlá-la para não cometer Lashon Hara, né? Não devemos ter a intenção de fofocar sobre uma outra pessoa, né? Se houver uma necessidade muito grande, né? Aí sim nós podemos avisar, aí sim nós podemos alertar alguém sobre uma outra pessoa. Aí não é considerado como Lashon Hara, mas se estiver numa conversa, né? Até mesmo se for um elogio, uma crítica,
alguma coisa irônica que você perceba, diga que não está interessado, né? Se afaste desse tipo de comentários, desse tipo de conversa, porque isso é assim como nós falamos, a história que a Mora Sônia citou, esclarece muito bem, né? Isso vai longe, Lashon Hara vai longe, né? Então, para que isso não ocorra, que nós possamos realmente ter a luz do Eterno para poder nos afastar dessas situações. Olha o que diz aqui, a outra parte aqui de outros os preceitos que a gente vai vendo diante dos estudos que temos sobre Lashon Hara. Eu tinha falado aqui de que mesmo se alguém, como o Moré falou, né, falar sobre alguém, nós não devemos ouvir. Isso nós temos que ter nossos ouvidos curados, né? Porque infelizmente a gente tem uma curiosidade para saber sobre a vida dos outros. E quando a gente vê, a gente já está envolvido, né? O que foi? Eu quero saber também. E aí a gente vai passando um para os outros. É muito cruel isso daí, gente. Tem gente que não se levanta mais por causa de uma Lashon Hara. Mesmo se alguém falar o que tem ouvido, não aceite. Apesar disso, pode-se suspeitar de Lashon Hara, mesmo que seja verdadeiro, toma precauções necessárias para nos proteger. É proibido fazer até movimentos pejorativos em direção a alguém. Muitas vezes fazemos sobre isso, né? Não se pode sequer relatar um evento negativo sem usar nomes, se os ouvintes puderem descobrir que está sendo mencionado. Muitas vezes fazem Lashon Hara, muitas vezes as escondidas, né? Citando nomes de pessoas. Então, determinadas circunstâncias, como se proteger de alguém ou dos danos, né? É permissível, até obrigatório, partilhar informações negativas. Olha só, gente, é complicado isso que está acontecendo, a gente vê isso direto. Isso é muito, muito, muito sério o que está acontecendo. Olha o que diz em Provérbios 6, né? Em Provérbios 6, o que diz o Eterno sobre isso? Ele diz assim, olha, deixa eu ler aqui. Provérbios 6,16. Há 6 coisas odiadas pelo Eterno, e a 7ª é abominação para a sua alma. Olha só, é abominável, gente. Abominável. Olhos arrogantes, uma língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Cujos pensa para a violência. Pés que se apressa a correr para a iniquidade ou malévolo. Aquele que mente apresentando testemunho falso e aquele que incita desavença entre irmãos. Lashon Hara é incitar problemas, né? Incitar desavença contra o seu próximo. Alguém fez Lashon Hara contra a tua vida? Ninguém aceita uma coisa dessa. Ninguém aceita. E é onde começa, então, dar os piti, né? Já vi falar no piti, né? Eu não aceito. Eu mesmo, se alguém falar da minha vida, vai ter que provar. Vai ter que provar. E eu acho a mesma coisa. Eu acho que todos nós agimos assim. Você sabe que Lashon Hara, hoje, calúnia, dá processo. Calúnia, se você não provar que aquilo é verdade, você vai ter que indenizar outra pessoa juridicamente. Então, gente, para ambas as partes não é legal. Então, o estudo de hoje são 22 horas e 33 minutos. Já estamos chegando ao final. Lashon Hara é um perigo muito grande. Quer comentar mais alguma coisa, Moré Augusto, que nós estamos chegando ao final? Você lê esse texto de Provérbios e Mora Sônia, agora fechamos o nosso programa de Divrei Torá e com muita verdade, com muita Hormã, que é justamente o que a própria Torá nos mostra. Olha que tudo isso já expressa um lado, né, da Lashon Hara. A fofoca, os pés que apressa para a maldade, não é? Tudo aquilo que Provérbios nos traz
tem um sentimento mal, ou seja, tem uma essência da Lashon Hara. Então, esse programa de hoje, e muitos comentários foram, eu aqui no meu pessoal, o meu número pessoal, né? E muitas pessoas comentando e usando textos, falando um pouco sobre esse mal que se permeia até o dia de hoje e que tem deslacerado tanto a vida da pessoa que para aquela quem ela escolhe para então proferir a Lashon Hara. Então, meu telespectador, meu amigo internauta, fuja da Lashon Hara. Fuja por 7 caminhos. E se achar mais 7, por favor, faça isso. Porque a Lashon Hara, ela é um mal que muitas das vezes, como disse a Mora Sônia, um mal irreparável. E a Mora foi bem feliz, muito feliz quando citou, até juridicamente, hoje, em pleno século XXI, no mundo que vivemos, no ano que vivemos, se você fala alguma coisa, você vai ter que provar. Não existe perante, né, os magistrados, diante de uma ação jurídica, diante de um juiz, não existe, eu acho que foi assim, ou talvez, olha, eu penso que... Não existe esse eu acho. Não existe, meu amigo e minha amiga, você que está nos vendo e nos ouvindo pelo programa de Vrei Torah. Lashon Hara é um sentimento, é uma prática que leva a pessoa a ter penalidades na alma e também no bolso. Hoje tem muito no bolso, porque você fala alguma coisinha de uma pessoa, você pode ter certeza que daqui uns dias você recebe lá a visita, né? Aquela visita que ninguém gosta de receber, com aquela cartinha pedindo para você assinar, que você está sendo notificado a dia tal, hora tal, a comparecer numa audiência, para provar o que você disse. Então é muito sério, Mora Sônia, é muito sério, More Marcos, e nós ficaríamos aqui por muitas horas e teríamos muita coisa para orientar vocês, para dizer para vocês, fuja desse sentimento mal que muitas das vezes o homem não consegue se controlar. Baruch Hashem. Olha o que diz aqui sobre sobre alguns textos, né, para a gente poder terminar com as palavras da Torá. Olha o que diz aqui, né? O Midrash diz que a cobra caluniou Deus e a Eva quando a convenceu a comer da árvore do conhecimento. Olha só. Yosef, que é o José, falou negativamente ao seu pai. E Yaakov, que é o Jacó, sobre os seus irmãos, fazendo com que eles odiassem. Isso levou a venda dele para os irmãos e terminou por causar exílio egípcio. Olha só, gente. Olha o exílio egípcio, tudo aquilo que sofreram os hebreus, né, na época, porque fez aquilo sobre José. Os irmãos fizeram a José pagar um pesado exílio dos egípcios nas mãos de Faraó. Depois Moshe, né, que se perguntou por que os judeus mereceram sua difícil escravidão no Egito, quando ele soube que havia maldizentes entre eles. Então disse que entendia o porquê eles mereceram desse destino. Então, Moshe perguntou a Hashem por que os hebreus estavam sofrendo tanto como escravo. E ele foi esclarecido, porque haviam pessoas falantes, maldizentes, com Lashon Hara no meio deles. Então, por isso que eles sofreram. Depois veio a maledicência de Doeg, né? Doeg, que é o pastor e chefe do rei Saul, que causou um massacre praticamente da cidade inteira de Kohanim, ou seja, dos profetas, matou os profetas. E sucedeu que os filisteus tiveram um resultado terrível. Sofreu, toda a família de Saul sofreu por causa disso. Né? E também, segundo o Talmud, foi a calúnia feita por judeus também, as pessoas da época dos hebreus, na verdade levou à destruição do segundo templo. E por aí vai, gente. Então, para a gente terminar aqui, Lashon Hara é pecado.
É pecado. É proibido pela Torá. E é importante nós nos corrigirmos disso. Não tem quem já não falou do seu próximo. Não tem quem já não, muitas vezes, já caluniou. Como diz o nosso Moré Augusto, afasta-se disso. Há um momento de chuvar para as nossas vidas. O momento é nos retornar para o eterno e mudar as nossas práticas enquanto é tempo. Muitas pessoas estão doentes, muitas já morreram, muitas ainda vão ficar doentes, muitas ainda vão se dar muito mal por estar praticando tal ato. E para terminar aqui, antes de dar as considerações finais e a oração final, Moré, os nossos Morés, existe aqui uma dinâmica sobre a falsa comunicação. Eu acho que vocês já ouviram, mas é importante. Olha o que diz aqui, até uma dinâmica que nós usamos muito em encontros, né? Quando nós fazíamos esses encontros, e aqui o título é o Cometa Halley. Então vamos lá. Então diz a história que o presidente disse para o seu diretor: na próxima sexta-feira, às 17 horas, o Cometa Halley estará nesta área. E trata-se de um evento que ocorre há 78 anos. E assim, por favor, reúna todos os seus funcionários da parte da fábrica usando o capacete de segurança, quando explicarei o fenômeno a eles. E se estiver chovendo, não poderemos ver o raro espetáculo a olho nu. Sendo assim, todos deverão dirigir ao refeitório, onde será exibido um filme de documentário sobre o Cometa Halley. Então isso, gente, foi a primeira conversa do presidente para o diretor. Olha o que o diretor fala para o gerente. Por ordem do presidente, da sexta-feira às 17 horas, o Cometa Halley vai aparecer no pátio da fábrica a olho nu. E se chover, por favor, reúne todos os funcionários com seus capacetes. E se caminha ao refeitório, porque o fenômeno é raro. Terá lugar e acontece a cada 78 anos. Aí vai do gerente para o supervisor, passar para os seus liderados. E diz assim: o convite do nosso querido diretor, cientista Halley, de 78 anos, vai aparecer nu às 17 horas no refeitório da fábrica, usando capacete, pois vai ser apresentado um filme sobre o raro problema da chuva na segurança. E o presidente levará a demonstração no pátio da fábrica. Aí vai o supervisor para o chefe de produção. Na sexta-feira, às 17 horas, o presidente vai pela primeira vez em 78 anos e vai aparecer nu em o refeitório da fábrica para filmar o Halley, o cientista famoso, e na sua equipe todo mundo deverá estar lá de capacete, pois vai ser apresentado um show sobre a segurança na chuva. E o diretor vai levar a banda do pátio na fábrica. E o chefe da produção para o funcionário: gente, todo mundo nu, sem exceção, deve estar com seguranças na fábrica na próxima sexta-feira, às 17 horas. Pois o senhor diretor e o senhor Halley vai fazer um guitarrista famoso. E estarão lá para mostrar um raro filme dançando na chuva. Caso comece a chover, para ir no refeitório de capacete na mesma hora, porque o show vai ocorrer a cada 78 anos. Aí, aviso geral: sexta-feira o presidente vai fazer 78 anos e liberou para a festa às 17 horas no refeitório. Vão estar lá, pago, o manda-chuva e o Halley e seus cometas, para que todo mundo deve comparecer nu, apenas de capacete, porque depois da banda de rock, muito louca, vai rolar solto em caso se chover. Pode uma coisa dessa, Augusto? Você viu que a Lashon Hara, meu amigo... Olha, mudou toda a história. Então, gente, qual é a moral da história?
Quando você contar uma fofoquinha, seja lá uma lachonará, seja lá o que for, e você vai chegar ao fulano, olha, eu vou contar só para você. Só que você esquece que o outro também tem um amigo. E ele diz, eu vou contar só para você. E aí já acontece como se daí. O chefe passou que ia vir, né, uma história. E chegou no final da história, a falsa comunicação chegou completamente diferente. Né? O presidente ele passa para o diretor falando que vai começar aproximadamente 17 horas o Cometa Halley. E aí já colocaram o Bill Halley. Né? E olha, inventaram uma conversa completamente diferente, gente. Então, o que eu quero dizer hoje, o que nosso programa quer dizer hoje de Leitorar, que todos nós temos que tomar um cuidado muito grande com aquilo que falamos. Porque aquilo que falamos não vai voltar. Se é para o bem, muitas coisas que nós falamos para o bem vai trazer uma edificação. Mas aquilo que for para mal vai trazer sérias consequências sobre quem foi colocado no meio da conversa e quem falou. Então é muito grave. Considerações finais, antes nós vamos para a consideração final, mas antes, gente, nós queremos fazer uma oração, estamos aqui com o nosso Morel Augusto, onde vai orar por todos nós. Se você está nesse caso, se você tem uma compulsividade na vida dos outros, gente, está na hora de mudar isso. Está na hora de nós fazer uma techuvá. Techuvá quer dizer retorno. E vamos mudar essa situação para que nós não seja encontro de surpresa nas nossas vidas. E muita coisa pode mudar se você se arrepender de coração aquilo que você, às vezes, pensa que até sem maldade. Às vezes a gente compartilha alguma coisa e estamos fazendo lachonará, estamos fazendo com que a imagem daquela pessoa se espalhe através de nós. Muito cuidado, porque isso vai ser cobrado e pode ser cobrado. Às vezes tem alguma coisa sobre a sua vida aí, e que você não sabe o que está acontecendo. Pode ser uma lachonará. E cabe a nós, então, a pedir perdão a Deus. E às vezes se precisa pedir perdão a alguma pessoa que você oferiu, dizendo mal sobre aquela pessoa. É muito sério o que as pessoas fazem, o que muitas vezes nós também já fazemos. E graças a Deus, hoje nós tomamos um cuidado muito grande para que isso não aconteça. Olha, Augusto, você pode orar para os nossos internautas e logo nós voltaremos para despedir com o programa de Leitorar desta noite. Claro, Baruch Hashem, nós vamos, como falamos, você que deixou lá o seu nome, você que durante todo esse dia, na chamada que nós fizemos, que eu acabei fazendo uma live falando do nosso programa, você que colocou lá o seu nome, escreveu o seu nome, então nós vamos falar com o Eterno. A você, meu amigo internauta, que está conectado conosco, em todo o território brasileiro, não importa onde você está, a você que ver essa programação depois, porque ela vai estar disponível aí no YouTube. A todos, vamos agora adentrar a presença do nosso Elohim, o nosso Hashem. Vamos falar com ele. Ó nosso Deus, grande Criador do Universo, nós estamos chegando ao final de mais um programa de Divrei Torá. E hoje, com a convicção plena que nós trouxemos a esses nossos telespectadores, aos nossos amigos internautas, um pouco do mundo que a tua Torá, ela nos tem a nos ensinar, a mostrar literalmente para cada um de nós o que nós devemos fazer para continuarmos uma vida elevada, termos uma vida elevada perante a ti, ó Eterno. E eu quero pedir que as tuas brahot sobre a vida de todos aqueles que estiveram conosco através dessa programação, aquele que está nos acompanhando, que ficou conosco até o final, aqueles
que muitos deles entraram e por algum motivo de força maior saíram, mas deixou lá o seu comentário. Eu quero que o Senhor venha derramar sobre ele todas as sortes de bênçãos. Ó Eterno, aquele que deixou o seu nome porque, obviamente, tem vivido uma vida difícil, seja no campo financeiro, no campo físico, no campo familiar, não importa. Mas o que importa é que agora, nesse instante, ó Hashem, há uma conexão, e nós aqui dos estúdios do Divrei Torá, nós aqui nesse instante, unimos a nossa Emuná para, meu Pai, te pedirmos que a tua luz venha sobre a vida de todos aqueles que estiveram participando conosco dessa programação. Eu quero que a tua luz venha alcançar o estado de Sergipe, ao estado de Minas, ao litoral, aonde nós chegar a nossa voz, que as tuas bênçãos, as tuas brahouts sejam também alcançadas na vida dessas pessoas. Abençoe o More Marcos, a Mora Sônia, abençoe a minha vida e abençoe a todos que sejam envolvidos pela tua luz, hoje, amanhã e sempre. Parou, Hashem. Graças a Deus, estamos chegando então ao final de mais um programa Divrei Torá, onde nós falamos sobre o tema hoje, sobre a língua má, que era Lashon Hará. Então, que nós devemos tomar cuidado sobre isso, e eu acredito que esse programa ele vem acrescentar na vida das pessoas, onde nós estamos aprendendo sobre a Torá passo a passo. Quero deixar as considerações finais para o More Marcos. Muito bem, então hoje nós aprendemos sobre esse assunto muito importante, muito grave também, né, quando é cometido a Lashon Hará, né? E nós vemos que é muito admirável quando alguém consegue controlar a sua fala, controlar aquilo que fala, né? Mais admirável ainda é quando essa pessoa age com respeito e amor pelo seu próximo, né? E pelas pessoas que estão ao seu redor, né? Agir com amor e respeito é isso. E muitas vezes, né, se não todas, a única forma de se superar uma Lashon Hará é realmente você falar bem. Aquilo que supera o discurso negativo é o discurso positivo. É você falar bem da pessoa. Não você falar bem com ironia, como nós já vimos, que você até mesmo elogiar, entre aspas, alguém com ironia, também é Lashon Hará, né? Mas você realmente elogiar uma pessoa, né? Você realmente ter esse sentimento de valorizar algo que a pessoa tem, né? Valorizar o caráter, a personalidade da pessoa, você elogiar realmente alguém, é a única forma que supera a Lashon Hará. Então que todos nós possamos ter isso em mente, em vez de fazer Lashon Hará, em vez de falar mal, em vez de fofocar, que nós possamos falar bem das pessoas que estão ao nosso redor, né? Se não existe algo para falar bem, fiquemos em silêncio, né? Não falemos nada, porque assim nós vamos realmente impedir que chegue até nós e evitar que chegue até nós alguma tzaraat, né? Alguma lepra para as nossas vidas. Então que todos nós possamos ter isso em mente, que essa seja a luz para o nosso Shabbat dessa semana, que todos nós possamos realmente buscar o nosso autocontrole do Eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem. More Augusto? Muito bem, meus amigos, muito bem, queridos. Eu faço das palavras do More Marcos as minhas sábias palavras do nosso grande More Marcos. Se não temos, fiquemos então calados e não venhamos atrair para nós, né, esse mal que nos deixa leprosos, talvez não fisicamente, como foi Miriam, mas seja a nossa alma, né? Muitas das vezes a lepra atinge a nossa alma ela fica cativa desse mal, né? Desse sentimento que Hashem
pede que fujamos dele e não deixemos ele se propagar na nossa vida. A você, meus amigos internautas, um Shabat com muita luz, né? E já deixando claro, e eu sei que a Mora Sônia vai falar sobre isso, sobre o nosso próximo encontro, que se dará nesse domingo, e será maravilhoso. Temos aí mais um dia, e domingo estaremos de volta para todo o território brasileiro. Baruch Hashem, e até lá. Baruch Hashem. Graças a Deus estamos aqui terminando. E eu quero também deixar a minha consideração final e dizer a vocês o seguinte, que o Lashon Hará, ele é tão preocupante, ele é tão perigoso, que às vezes, mesmo que a pessoa errou, mesmo que ela deu motivo para ser falada, e não cabe a nós julgar, porque o Lashon Hará, ele é um julgamento muitas vezes precoce, e não cabe a nós julgar a vida de ninguém, ok? E muitas vezes, por causa de uma Lashon Hará, pessoas não conseguem mais se levantar. Porque aquela pessoa, talvez ela cometeu algo de errado, e nós, né, infelizmente, achamos que somos certinhos e começamos a espalhar a vida daquela pessoa, e depois que ela fazer uma techuvá com Deus, ela se arrependeu, não voltou mais às mesmas práticas, até mesmo porque pode ser que ela deu motivo para ser falada, mas ela se arrependeu, mas o que você falou dela vai onde você falou dela, aquela pessoa nunca mais se levanta. Porque nós temos uma forma de julgamento terrível. E nós nunca mais vamos... aliás, nunca mais... Aquilo que nós falamos daquela pessoa, nunca mais ela se levou. Principalmente naquele lugar que ela foi defamada. Ela pode ter se consertado, ela pode ter, feito techuvá, mas aquelas coisas que foram faladas dela no passado sempre vão ficar ali. Então, muito cuidado com o que você faz com a vida das pessoas. Isso é muito grave. Por isso que a correção de Deus é pesada. Ela é muito pesada. Porque aquilo que falamos dos outros internaliza aonde foi falado. É igual nós falamos aqui sobre o travesseiro. Se você conseguir chegar no alto, no topo, pegar um travesseiro, que seja lá o que for, cheio de penas, e jogar para o alto, eu duvido que você consegue pegar tudo de volta. É a mesma coisa aquilo que você falou da vida de alguém. Então, que nós possamos nos consertar as nossas vidas, porque senão a consequência será grave demais. E às vezes está acontecendo aí, alguma consequência terrível na sua vida e você não sabe o que é. Faz uma autoanálise da sua vida, vê o que você já falou das pessoas, volte e retorne a Deus, faça sua techuvá, peça perdão a Deus, peça perdão ao seu próximo que você fez isso e recomece a sua vida para que você não tenha que reparar isso no mundo vindouro. E assim nós despedimos nessa noite com Leitorá e desejamos a todos um Shabbat Shalom de luz, um Shabbat cheio de Chokhmah, onde o Eterno possa trazer para você sabedoria, inteligência, para que você possa entender a Torá e todos os preceitos que ela traz para a nossa vida. Então, Shalom, Shalom, Lehitraot a todos, ok? Então, Shalom. Até o nosso próximo programa. Já quero fazer um convite. E o nosso programa será no domingo, às 21h30, onde nós estaremos falando do sistema religioso. Nós vamos estar divulgando em nossa Beit Rahim Lechulam e também no WhatsApp. Então, fique atento aos nossos programas, ok? Então, melhor dizendo, Shabbat Shalom, e que todos, então, venham ter um ótimo dia. Tchau, tchau. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.